Olá, esse é o Debatucadas, um podcast que tem como objetivo compartilhar com a comunidade do Instituto Federal Campus Hortolândia e um público mais amplo as histórias e narrativas de vida de mulheres percussionistas ou envolvidas no mundo da música, e principalmente vinculadas a tradições afro-brasileiras e afrodiaspóricas. Mulheres que atuam na música profissionalmente ou não, de modo independente ou participando de grupos e coletivos que herdaram da família uma tradição ou que ingressaram nela por outras vias, e cujas trajetórias são atravessadas de diferentes formas por questões de gênero, sexualidade, raça, classe social e religiosidade. Eu sou a Gabriela Boschini. E eu sou a Matheus Pinheiro. O podcast é uma ação do projeto A Mulher Musicista nas Tradições Afrodiaspóricas. O projeto foi aprovado no edital 342 de 2021 e é um edital conjunto do NUX, que é o Núcleo de Estudos de Gênero e Sexualidade, e do NEAB, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas do IFSP. O projeto é coordenado pelo professor Henrique Nakamoto e conta com apoio e parceria do projeto AfroIF, coordenado por Carol Jango, diretora do Instituto Federal Campus Hortolândia e membra do NEAB. Para esse segundo episódio do Debatadas, nós convidamos a artista e griote Nil Sena. A Nil canta, dança e toca tambor, recita, compõe, atua e é bastante envolvida nas tradições afro-brasileiras. A Nil já atuou em diversos projetos e grupos de cultura popular e recentemente o coletivo de música AfroIF, que é outra ação do nosso projeto, teve o privilégio de contar com a participação dela na gravação do vídeo da música O Toque de Jexá, de autoria do próprio coletivo. Nil, agradecemos muito pela sua participação aqui no segundo episódio do Debatucadas e também na nossa música. E agradecemos também a todos, todas e todes, debatuqueiros, debatuqueiras e debatuqueiros que nos ouvem. Bom, Nil, para começar, qual a sua história e qual a sua trajetória nas tradições afro-brasileiras? Boa noite, gente. Então, quem agradece, antes de tudo, sou eu mesma, né? Uma grande satisfação estar aqui com vocês, né? E ter essa oportunidade, sobretudo, de falar para um coletivo de jovens, né? É muito importante e gratificante para mim. A minha história, na verdade, eu acho que ela começa quando eu nasço, né? Ela começa quando eu nasci mesmo, porque, inclusive, enquanto mulher griot, uma das minhas atividades, as quais eu mais honro também, né, junto com tudo o que as pessoas conhecem, é a questão da lavoura, né, porque eu sou filha de lavradores e trago esse conhecimento também do plantio, né, do cultivo da terra, como o maior valor que eu acredito que eu tenha mesmo, né? E também a arte culinária, né? Essas heranças realmente ancestrais. E aí, junto com isso, a musicalidade, né? Que, inclusive, na lavoura está muito presente, é que muitas pessoas acabam dissociando, né? A música do trabalho, né? Mas o trabalho, sobretudo, na lavoura, ele está muito relacionado à música, né? Ao batuque, às cantigas, né? À própria dança. Então, eu, enquanto filha de lavradores, e meus pais eram pessoas muito interessantes, né? No sentido artístico também, e principalmente que eles nunca se consideraram artistas, né? Aliás, acredito até que meus irmãos também, nós somos 9 irmãos, né? Eu sou a nona filha, sou a rapinha do tacho, né? Mas meus irmãos, eles também não têm essa visão assim como eu, que redimensionei de algum modo a minha própria história e a história dos meus pais, né? Colocando eles também nessa categoria de artistas. Mas eles mesmos nunca se consideraram, e eu acho isso de uma nobreza tão grande, né? A pessoa ser algo que é importante, né, para uma sociedade inteira, e enquanto para ele mesmo isso é algo da natureza dele e que ele nem vê assim como algo especial, né? Como os artistas, na maioria das vezes, costumam se considerar, né? Mas meus pais, eles eram essas pessoas. Meu pai, ele gostava de tocar um pandeiro,
gostava muito de dançar, né, de cantar, de assoviar, ele assoviava as músicas todas, sabe? Era muito interessante. E minha mãe era uma exímia contadora de história. Ela contava aquelas histórias mais antigas da infância dela, assim, sempre de modo muito lúdico, né? Muito divertido. As brincadeiras que eles faziam com a gente, depois que eu cresci, que eu vim para a cidade, né? Até aqui para o estado de São Paulo, e que eu vou fazer teatro, aí eu encontro as brincadeiras que meu pai fazia com a gente, nas técnicas de respiração, de memorização, nos trava-línguas, né? E reconheço também as práticas deles nas próprias cantigas, nas brincadeiras de roda, né? E daí é que eu vou reconhecendo essa sabedoria que eles traziam inata mesmo, né? E que para eles era assim, no educar de seus filhos, eles estavam fazendo teatro, eles estavam cantando, eles estavam criando história, eles estavam alfabetizando, né? Mas nada disso com esses nomes. Então, lá no sertão do Maranhão, onde eu me criei, em Montes Altos, mas na verdade eu nasci em Goiânia, capital do Goiás, mas com 2 anos de idade eu fui morar nesse sertão maranhense, né, de Montes Altos. E ali é uma região onde tem a maior concentração dos povos cricatis e também tem uma parte dos povos guajajaras, além dos ribeirinhos, né, de povos negros e muitos lavradores, boiadeiros. E eu convivi junto com meus irmãos e meus pais, a gente convivia com esses povos, né? E, na verdade, nós éramos também desses povos, né? Nós éramos dos povos negros, né? Afro-indígenas, né? Só que aí ali nós encontramos esses irmãos originários, né? Indígenas, com quem meu pai acabou intercambiando e trocando muitos conhecimentos, né? Alguns que meu pai trazia e aprendendo muito mais ainda. A minha família não era exatamente da tradição de tambores, da tradição da dança. Não tínhamos isso declaradamente, né? Embora meus pais trouxessem isso, né? Meus irmãos todos gostavam bastante de cantar, de dançar, de inventar, né? Inventar histórias, inventar cantigas, mas só eu peguei essa veia mesmo artística e vim fazer. Mas hoje também eu olho para os meus irmãos e reconheço que os artistas são eles, sabe? Falo, olha, esses caras eles continuam vivendo, gostando, mas eles praticam cada um do seu jeito, sem essa ênfase mesmo de, eu sou um artista, sabe? Mas aí quando eu trago, né, e exponho esse conhecimento da minha família, aí em todos os lugares por onde eu passei tentando fazer arte, eu fui muito bem acolhida e muito bem valorizada com essa cultura que eu trago, né? E aí, aqui também no estado de São Paulo, eu encontro o termo griot, né? E me reconheço uma griot quando os fazeres desses povos condizem muito com as minhas práticas, né? E com esse conhecimento que foi passado para mim pela minha própria família e pela oralidade, como são as práticas griots. E aí, depois que eu venho para a cidade, aí eu passo a dançar, cantar, apresentar minhas composições e sempre muito bem recebidas. E aí, mas eu acho que eu não fiz ainda 1/10 do que eu gostaria de fazer. Antes eu ia fazer outra pergunta, mas agora que você falou sobre griot e tal, você poderia explicar pra gente, para os ouvintes, o que seria? Então, vocês vão encontrar a palavra griot, né? Que é escrita com um T mudo, né? Escreve griote, mas se fala griot. Que ela é uma palavra de origem
Então, vamos dizer de origem francesa. Entretanto, ela é uma palavra dos povos africanos que também falam a língua francesa, né? Mas esse termo, ele nasce primeiramente, até de certo modo, pejorativamente, porque era um modo de se referir aos serviçais, né? Aos criados. Então, um griot era um criado. Entretanto, esse criado, na verdade, também era sempre alguém que tinha bastante conhecimento, né? Mas em algumas regiões da África, o griot, na verdade, ele é um grande mestre ou uma grande mestra, né? É mais conhecido no masculino, né? Mas tem as mestras também, né? Então, assim, são os grandes mestres e mestras do saber popular. Saber esse que lhe é transmitido pela oralidade e pela própria vivência, né? Então, hoje a gente vê também aqui na cidade, né? Eu já vi, tem escola de tradição griot, tem... Outro dia eu vi até uma pessoa dando um curso de formação griot. E eu tenho minhas críticas, porque, para vocês terem noção, uma mulher da minha idade é uma jovem griot ainda, sabe? Eu tenho meio século de vida. Mas por quê? Uma mestra griot, a gente considera alguém, né, assim, a partir aí dos seus 60, 70 anos, quando a gente fala assim que o griot, primeiro ele senta, né, para aprender, depois ele levanta para vivenciar, e aí ele senta outra vez para que venham pegar a sua mão e ouvir suas palavras. Eu considero que eu ainda estou de pé, como a gente está fazendo aqui agora, transmitindo esse saber, né? Disseminando ele para que mais pessoas possam saber. Então, entre as práticas dos griots, Gabi, tem, então, o teatro, né? Os brincantes, né? A contação de história é quase que, vamos dizer assim, quase que um carro-chefe, né, dos griots, embora não sei se eu possa elencar uma modalidade de carro-chefe, porque eles são curandeiros, contadores de histórias, teatrólogos, folcloristas, historiadores, matemáticos, cientistas naturais, né, com saber do céu, da terra e das águas, né, das curas, as parteiras, e ouso dizer que os primeiros e primeiras pedagogas foram os griots. Então, daí que vem esse termo. E aí, no caso, a mulher é a griote, né, no feminino. Ah, entendi. Obrigada. Foi bem esclarecedor. Tava com essa dúvida. Na real, a outra pergunta que eu ia fazer era sobre mesmo vincular essas tradições com a sua vida profissional. Ia saber se você podia contar um pouquinho pra gente. Mas eu achei muito legal o que você falou até aqui. Gostei quando você falou dos seus pais, dos seus irmãos. Deve ter sido uma infância muito legal. Mas se você quiser acrescentar alguma coisa sobre a vinculação, né, com a vida profissional, seria interessante também. Hoje, eu atuo oficialmente, né, profissionalmente, como agente comunitária de saúde. Essa é uma profissão onde há a possibilidade de explorar bastante o conhecimento que você traz, né, da sua casa, né, do seu berço, da sua família. Porque a agente comunitária de saúde, nós trabalhamos diretamente com a comunidade. Então, ali, dentre as nossas atribuições, estão aconselhamentos, né, de toda a natureza que a gente pode passar, desde um aconselhamento jurídico, né, trazendo para as pessoas, vamos dizer assim, um norte sobre questões relacionadas aos próprios direitos da pessoa enquanto ser humano e que às vezes a pessoa não tem conhecimento. Então, de direitos trabalhistas, direito social, até mesmo direitos reprodutivos, né? Então, a agente comunitária de saúde pode trazer esses conhecimentos. A gente pode também trazer conhecimento da alimentação, do próprio plantio, porque às vezes você vai visitar uma família que mora na zona rural.
e que tem lá um grande pedaço de terra e que, por exemplo, pode estar cheio de mato enquanto a pessoa tem pouco o que comer, por exemplo. Então, você pode ensinar para essa pessoa que ali naquele pedaço de terra há a possibilidade dela plantar sua verdura, o seu feijão, que é algo que nasce muito facilmente, o feijão, né? Todo, é a base da alimentação brasileira, né? Mandioca, o milho, né? E diversas coisas, né? Como abóbora, diversos alimentos a gente pode plantar num pequeno pedaço de terra. Então, pode trazer esse conhecimento. Pode trazer conhecimento sobre a própria saúde mesmo, na questão da preservação dela, né? Porque os ambientes de saúde, né, os postos de saúde, os hospitais, as casas de saúde, eles tratam muito da doença e muito pouco da saúde. Então, essa é uma discussão que nós temos trazido, inclusive, dentro do meu trabalho, que a gente precisa transformar os postos de saúde num lugar de promoção da saúde, além de tratamento da doença, né? Porque se a gente trabalhar muito bem a prevenção e a manutenção da saúde, né? Sobretudo a saúde mental das pessoas, né? A saúde educacional, vou usar dizer aqui, né? Respeitando, né? É, as possibilidades, a educação e a realidade de cada um, porque isso também é ponto inicial, né? E quando se trata de qualquer ser vivo, né? A gente precisa respeitar a diversidade e a realidade de cada pessoa, né? Então, as minhas práticas griot, eu posso perfeitamente aplicar dentro dessa minha profissão. Também é parte integrante das atribuições do agente de saúde promover atividades educativas, né? E relacionada às endemias, pandemias e todos os tipos de doenças, né? As arboviroses, né? Que é a dengue, né? E a raiva e outras doenças que estão aí, né? Inclusive doenças que já haviam sido erradicadas e que estão voltando hoje, como a tuberculose, a sífilis, né? Então, a gente pode abordar todas essas questões e trazer nossos conhecimentos, né? Não excluindo o tratamento médico, mas eu posso dar a receita do meu chazinho, da pessoa utilizar como complemento, né? Porque a saúde ainda não permite, como na China, né? Na China, você vai ao médico, você sai com um pacote de ervas, né? Com seus chás, seus ungüentos e seus remédios naturais, né? Claro que eles têm também a outra medicina, né? Mas a medicina tradicional dos chineses é a medicina natural, né? Aqui no Brasil, esse país de tanta natureza, a gente ainda tem assim, a nossa medicina tradicional é a alopata, né? E que muitas vezes até os profissionais da saúde, muitos deles viram bastante o nariz, né, da questão das ervas. Mas o Brasil é um país caboclo, né? Então eu acho que perdemos quando não fazemos uso desses conhecimentos, né? Então, dentro da minha profissão, falando só enquanto agente de saúde, eu posso fazer tudo isso, além de dançar, além de fazer teatro, tudo isso eu posso. Eu sou instrutora de movimento vital expressivo, que é uma prática que a gente explora a dança pessoal das pessoas, ativando seus chakras para promover a saúde, né, e prevenir doenças. Eu sou instrutora também do Lian Kun, que é uma ginástica oriental, também chinesa, que também trabalha o equilíbrio energético, né, e a prevenção da doença nas pessoas. E sou uma praticante das danças afro-brasileiras, né? E tudo isso cabe dentro das práticas do agente de saúde. Além do que, eu sou cozinheira também, então eu trago meus aconselhamentos alimentares, né? Aconselhando as pessoas a comer menos açúcar, menos sal, menos gordura, comer menos e andar mais, essas coisas, tá? E aí, dentro do meu fazer, do resto da minha vida, aí, então, está completamente relacionada à arte, né, mesmo, à dança, ao canto,
as brincadeiras, e eu estou acabando de me formar pedagoga também, e aí tudo isso, obviamente, estará dentro, né, dessa minha mala de pedagoga. É incrível que enquanto agente de saúde, a senhora ainda consegue expandir para muitos outros lados, né? Você disse a questão dos seus conhecimentos com coisas naturais, em questão energética, isso é muito interessante, porque às vezes a gente realmente se limita, né? Porque eu, por exemplo, não tinha esse conhecimento que a China usava remédios naturais. E a gente se limita muito, eu acho, porque algumas pessoas mais velhas, mais antigas, têm esse conhecimento e a gente, às vezes, tipo, não sei, duvida, sabe? Acha que não, mas o remédio ele tá pronto, já tá feito, foi feito para isso, estou estudado, uma base científica. Mas o remédio natural pode ser tão funcional quanto e pode ser um complementar incrível para aquilo, só que a gente não sabe. Então acho que o seu trabalho é muito legal e é muito interessante. Enquanto você tem contato com o público e consegue conversar com bastante gente e passar, né, transpassar esse conhecimento seu que você vem carregando, né, como você disse, a sua mala. Ainda mais agora como pedagoga. Eu acho que você vai ter um acesso muito maior a pessoas e isso vai ser muito bom. Parabéns. Obrigada. Matheus, então, e sabe, menino, uma das, um dos, vou dizer assim, um dos remédios mais importantes também que o agente de saúde, a agente de saúde pode ter é o ouvido, que é uma coisa que o ser humano, o planeta, está precisando muito, e que a sobrecarga dos profissionais, sobretudo dos profissionais de saúde, gente, a realidade da saúde é muito triste, sabe? Porque os profissionais têm um tempo muito restrito para eles atenderem aos pacientes, né? E porque eles têm que responder a uma agenda com tantos pacientes marcados em intervalos de 30 a 45 minutos. Isso, para alguém que traz questões, sabe, para conversar e para colocar para fora, não dá tempo, não dá tempo. Então, assim, ao médico dá tempo de ouvir o paciente dizer onde é que está doendo em meia hora, sabe? Então, assim, é, hoje se usa muito o termo um atendimento humanizado, procedimento humanizado, sabe? E eu, quando eu ouço isso, sabe, parto humanizado, atendimento humanizado, parece bonito, mas para mim não soa positivo, sabe? Porque, a grosso modo mesmo, vou dizer aqui, né? Mas, assim, a mim parece óbvio que seres humanos mereçam atendimento humanizado. Então, quando esse atendimento humanizado é colocado assim como, sabe, a joia do Pacífico, eu falo, poxa, que lamentável, né? Se for seguir o que está preconizado no SUS, nenhuma visita domiciliar deve ser feita sem a presença de um agente comunitário de saúde. Então, é uma equipe completa da saúde, ela consta de um médico, um enfermeiro, um técnico ou auxiliar de enfermagem e um agente de saúde. Afinal de contas, é o agente de saúde quem faz os vínculos, né, com a comunidade. Então, o médico, ele que fica mais dentro do posto, quando ele vai ao território, é muito bom que ele tenha ali um profissional que já tem identidade com a comunidade, já tem um vínculo, porque a pessoa abre a casa com mais gosto, com mais confiança, né? E aí, o agente comunitário de saúde, a gente tem um pouquinho mais de tempo quando a gente vai à casa das pessoas para dar esse ouvido, sabe? E ali, às vezes, você vai para ver um possível criador de mosquito. E você chega ali e, a partir de uma conversa que você pode fazer com a sua família, você escuta sobre todas essas questões que eu já coloquei antes, sabe? De questão de direitos violados, por exemplo, violência doméstica, violência trabalhista, negligência de direitos do ser humano, né? Então, a gente já pode ali falar, olha, mas isso aqui você resolve aqui, tal, tal, e faz os encaminhamentos, né? Mas, às vezes, questões pessoais, né, de cunho psicológico, existencial até,
A pessoa coloca ali para você, e se você tem a oportunidade, né, de conversar ali num ponto de vista profissional mesmo, mas às vezes você pode contar uma história da sua própria experiência e que vai trazer para essa pessoa também identidade, como já aconteceu muito comigo enquanto mãe, eu sou doula também, né? E às vezes conversando com as mães, ela me coloca uma situação que ela está vivendo com o filho e eu posso contar ali da minha experiência. E eu já tive o retorno de algumas mães que chegou para mim e falou: eu estou agindo assim agora com meu filho e realmente, dona Nil, mudou, meu filho tá mais legal comigo, né? Os adolescentes que são muito incompreendidos por suas famílias, às vezes, né? E que muitas vezes isso se deve à educação que seus familiares receberam. E aí a gente chega, né? Eu tenho um casal de filhos também, né? E, então a gente pode colocar esse ouvido, né, à disposição das pessoas. E isso é das coisas mais importantes. Isso salva vidas, sabe? E alumia para as pessoas assim uma nova possibilidade às vezes, né? Nil, dos seus projetos envolvendo música, composições próprias, dança, poesia, teatro, enfim, tudo que você faz relacionado às tradições afro-brasileiras, quais delas você destaca e por quê? Ai, menino, eu acho que é tão difícil destacar, sabia? Mas eu gosto mesmo é da oralidade, sabe? Você sabe que, assim, eu não consigo contar quantas composições eu tenho, que a maioria delas estão aqui, ó. Nem pus no papel ainda. Então, esse arquivo aqui é o melhor que a gente tem. Então, tudo que sai daqui direto para o povo é bom demais, sabe? Eu gosto muito disso. Eu gosto muito do improviso. Eu não gosto de ensaiar. Eu nos ensaios, assim, eu sou péssima. Esse é o meu próprio julgamento. Eu estou ensaiando e eu estou sempre achando que está muito ruim, sabe? E só quando eu vou para a cena, você sai daqueles primeiros minutos, sabe, do estar em cena, que é quando você tem que se entregar mesmo, assim, né, para o que você vai fazer ali. Aí é que a Nil chegou, porque ali acabou, sabe, essa questão de, ai, deixa eu ver o que eu ensaiei. Não tem tempo para isso, sabe? Ali é a sua memória que está em jogo mesmo, é o que você, é a sua veia, sabe, sua essência, assim. Então, por mais que ensaio é importantíssimo, né? Nem sempre você vai estar fazendo um espetáculo autoral, cantando uma música autoral, então é essencial ensaiar. Mas eu gosto muito de ser compositora das minhas coisas, por isso, porque eu gosto de fazer de improviso, eu gosto de fazer naturalmente, sabe? Não importa se a minha poesia, se eu invertir alguma frase, o que importa é que naquele momento que eu estava ali em cena, foi aquilo que eu tive vontade de dizer e foi aquela energia que veio, sabe? Mas eu amo muito escrever. Eu gosto demais de escrever, sabe? Também. Então, ao mesmo tempo que eu tenho bastante coisa que eu não escrevi ainda, mas eu tenho muita coisa também que eu já escrevi, que eu comecei a escrever. Tem coisa terminada, tem coisa inacabada ainda. Então, acho que talvez seria essas duas coisas. Exteriorizar minha memória, né? Pela oralidade e escrever também. Ah, gente, é criar, sabe? Criar de tudo, eu acho que é o mais importante, sabe? É criar música, criar dança, criar poesia, criar escritos, né? E conversar, gente. Vocês já perceberam, né? Eu gosto de uma conversa. Eu gosto demais de conversar mesmo, sabe? Então, Nil, você estava falando agora sobre as coisas que você gosta de fazer, que você gosta de criar, escrever e tal. Aí eu queria te perguntar, né, se o machismo, no caso, é um obstáculo para as mulheres, assim, por exemplo, na sua vida, né? Se você pudesse falar um pouquinho como foi, um obstáculo tanto para tarefas artísticas dentro de um contexto afro-brasileiro, quanto não, se você pudesse comentar um pouquinho. Olha, o machismo sempre foi um obstáculo para a humanidade. Ele só precisa ser reconhecido, né?
como esse obstáculo. Só que as mulheres sempre encontraram uma forma de combater o machismo, né? Prova disso é que a gente está vendo hoje homens educados de forma muito mais comunitária, né? Transversal do que antes, né? E homens, inclusive, preocupados já com suas posturas, não achando legal ser machista, não querendo ser chamado de machista, né? E, e querendo estar junto com as mulheres também, fazer parte da roda, né? Mas não foi fácil para as mulheres, né? Sobretudo para as mulheres negras, existir até hoje, sabe? Eu digo assim, existir, porque o machismo, ele eliminou muito a mulher negra, né? E quando eu digo eliminar, é para suavizar um pouco o termo matou, né? Porque o machismo ainda mata muita mulher, e sobretudo a mulher negra, né? Hoje a nossa grande luta é denunciar o machismo, né? Denunciar, porque só a partir da denúncia é que ele pode ser combatido também, né? A mulher, então, quando ela resolve ser uma artista, né? Tanto que, se você for conversar com uma dessas antigas cantoras de rádio que ainda tenha vivas, né, por hoje, elas vão contar de tudo que elas passaram, né? E que, primeiramente, enfrentaram a família, achando elas de mulheres sem valores, né? Sem valores, de prostitutas, né? E, e vagabundas, né? Que esse termo vadia, vagabunda, sempre teve muito atrelado ao fazer artístico das mulheres, né? Porque esse desvalor, né, da mulher artista. E hoje não é muito diferente, sabe? É que nós, né, temos metido o pé nas portas, né, e no peito dos machistas e temos trazido aí nosso samba, nossa poesia, e sentado nas rodas com eles, e também temos aberto nossas próprias rodas para nossas manifestações. Mas sempre foi uma barreira, mas nunca nos impediu de fazer do nosso jeito, e sempre querendo abrir mais caminho, né? Mas essa questão da mulher também ter sempre sido vista como um objeto, né? Ter seu corpo objetificado, né? A mulher negra que por tantos compositores foi cantada, né? E foi escrita, mas sempre como um objeto, né? Era a morena, né? Porque antes, né? A gente nem era chamada de negra, a gente sempre era a morena gostosa, né? Objetificando, né, as mulheres. Não, objetificando completamente. Então, assim, essas barreiras sempre tiveram aí, mas a gente sempre esteve lutando contra, né? E hoje a gente já tem uma visibilidade e um respeito, mas que foi construído, sabe, a duros custos, né? E que a gente ainda está na luta para conquistar o nosso espaço. Mas eu acredito que é através da educação mesmo que a gente vai conseguir combater também o machismo, né? Então, assim, as escolas precisam trazer esse tema para a sua realidade, né? E colocar os meninos na roda com as meninas e deixar os meninos sem falar um pouco, deixar eles ouvir as meninas. E aí as meninas Verdade. vão falando o que é o machismo para elas. E porque eu acho que esse momento que os meninos sentam numa roda e eles têm que ouvir as meninas, isso vai causar um incômodo neles, sabe? Também de falar, por que eu não estou falando? É porque vocês, homens, falaram muito enquanto nós ficamos caladas, e inclusive nos calaram e nos impediram muito de falar. Então, essa é uma prática que tem que ser proposta e tem que ser realizada dentro das escolas. É trazer todo mundo para a roda, mas, meninos, homens, vocês vão esperar um pouquinho, porque o microfone está com as minas agora. Então, mano, espera aí. Ah, mas a mais você vai esperar mais uma falar. Ah, mas, só mais um pouquinho. Ainda tem uma menina falando. Ah, mas, amigo, tem 5 meninas para falar ainda. E elas estão falando sobre o que sempre calou, o machismo.
sabe? Então, acho que essas práticas têm que acontecer. Então, Nil, eu queria saber. A gente estava conversando antes sobre a sua função de griot, né? Que você explicou e tal. E aí, como a gente está falando de machismo agora, eu queria saber se no caso, nessa função que você tem, teria esses obstáculos, se você já chegou a vivenciar ou conhece algum caso, né? Se você poderia falar, assim, como que é, né, o machismo dentro desse mundo. O termo griote, ele tem sido pouco usado, né? É mais mesmo no masculino, né? Griot. Mas já ouvi até recentemente de um estudioso aí que a mulher griot não existe, né? Que existe é o griot, né? Eu achei que isso aí foi uma colocação machista. Eu acho que a gente traz a cultura griot, então nós poderíamos inclusive ser chamadas sim de griot, né? Uma mulher griot, uma mulher que traz a cultura griot. Mas aí a gente esbarra na questão dessa língua também que não é nossa, que é a língua portuguesa, né? Que deveria ser nossa segunda língua, né? Que foi trazida para a gente, imposta, né? Como língua de uma nação inteira, mas que nos coloca diante de termos que muitas vezes nos deixa assim incomodados, né? Mas aí então nesse sentido de fazer jus à língua portuguesa, talvez tenha lá sua importância de designar os termos, né, masculino e feminino, mas o mais importante de tudo isso é a prática mesmo, é o que a gente está fazendo, né? Quando a cultura griot acaba sendo revelada, né, como cultura griot aqui no Brasil, né, nos lençóis da Bahia, né, lá tem um ponto de cultura que chama Grão de Luz e Griot. Tem uma pesquisadora que é a Lilian Pacheco e que ela acaba instituindo, né, se posso dizer assim, a pedagogia griot. Junto com isso, o Gilberto Gil era o nosso ministro da Cultura, e aí, junto com o Lula, eles estabelecem os pontos de cultura, né, o projeto dos pontos de cultura por todo o Brasil, reconhecendo que, inclusive, aquela pessoa que mora lá no meio do mato, mas que ela traz uma cultura do seu berço e ela precisa ter reconhecido ali o espaço dela como um ponto de cultura. Então, esse foi um projeto maravilhoso, bonito e importante que foi possibilitado para a gente, né? E que também traz um reconhecimento para o artista popular, né, da cultura popular, e cria também a Lei Griot, né, que hoje está aí posta, e aí, então, a partir da criação da Lei Griot, é inserido dentro desse patamar de griot também os capoeiristas, as rezadeiras, as parteiras, né? É, e outros fazedores de práticas populares que nós temos aí pelo nosso país, né? Então, isso foi muito importante. E quando a gente olha para o Brasil, se na África essa tradição sempre foi de homens, né? Mas a própria história, né? Ela não é uma coisa dura, engessada, ela vai se construindo, né? Se adequando, se modificando. Se você for dentro de diversas tradições afro-brasileiras, inclusive, elas estão se revendo e abrindo novas possibilidades, né? Como, por exemplo, a possibilidade de mulheres tocar tambor, de mulheres, inclusive no maracatu, né? Mulheres tocar o abê, né? Que é aquela cabaça cheia de miçangas, que tem, inclusive, no vídeo do coletivo. Esse instrumento, ele é um instrumento que ele, dentro da tradição dos terreiros, dentro do candomblé, ele é tocado apenas e exclusivamente pelos homens. É quando são criados os afoxés, né, as manifestações de matrizes africanas,
fora de seus terreiros, é que a mulher pode também pegar instrumentos que até então eram só dos homens, e aí a mulher pode tocar. Então, alguns, ainda hoje, dentro da tradição, a mulher não toca e é preservado para o homem. Mas, enquanto manifestação cultural, artístico-cultural, a mulher pega esse instrumento e toca também, e de modo que, inclusive, o AB, né, ele é um instrumento que parece muito que ele é um instrumento que sempre foi da mulher, né? Porque a cabaça, inclusive no sertão que eu me criei, a gente utilizava muito a cabaça para carregar água. Então a gente ia buscar a água na cabaça e aí colocava essa água nos potes, né, nos filtros de barro. Então o AB, que é feito numa cabaça, ele parece muito que é um instrumento feminino, né, para a mulher tocar, mas ele é um instrumento que dentro da tradição é só dos homens. Mas a cabaça sem miçangas é um instrumento feminino, né? Um instrumento da mulher. Inclusive, o seu próprio desenho lembra muito o corpo da mulher, inclusive tendo umas cabaças mais delineadinhas e umas cabaças com seu delineamento mais avantajado, como é o corpo humano, como é o corpo da mulher, né? Com sua beleza própria e peculiar da natureza de cada um, né? Então a gente vai sempre encontrar essas questões, né? Mas nós estamos aqui exatamente para desconstruir, né? Para reinventar e abrir caminho para novas possibilidades, né? Não podemos deixar que o machismo nos tolha mais ainda. A gente tem que acabar com ele, nos impondo, chegando e, sobretudo, né? Fazendo saber o porquê das coisas, inclusive dentro das tradições. Mas por quê? Algo te incomodou? Mas por quê? Sabe? E nenhum mestre, nenhuma mestra vai deixar de te responder, sabe? Se você está perguntando. E acho, inclusive, que essa coisa de mistério, ai, como a gente ouvia muito dos católicos, né? Quando eles não tinham resposta para uma pergunta que seus filhos estavam fazendo, eles falam: ah, isso é mistério divino. Mas aí, mistério divino, você vai para a prática dentro da tradição até você descobrir, então, que mistério é esse. Mas é, é preciso ser falado, né? O porquê das coisas. E a gente tem o direito de perguntar e saber. Nil, mais uma coisa, a gente queria saber como que você enxerga a presença, e a participação da mulher pobre, homossexual, transexual, negra, indígena, nordestina, no universo das tradições afro-brasileiras. Muito, muito importante a sua pergunta, mas eu acho que tem áreas aí que eu não sei se eu posso responder, mas eu vou falar um pouquinho, porque assim, eu respeito muito o lugar de fala, né, das pessoas. Então, assim, quando a gente vai falar da mulher trans, da mulher homo, né, eu sou uma mulher cis, hétero, então, assim, eu não estaria no meu lugar de fala falando por elas, né? Mas o que eu posso dizer é que, assim, enquanto mulher negra, pobre, afro-indígena, né? A gente é muito bem acolhida dentro das religiões, né, de matriz africana. Nós temos papel importante lá dentro, embora eu também não sou praticante hoje de nenhuma dessas religiões, né, de matriz africana, mas as minhas práticas artísticas são muito relacionadas com as tradições de matrizes africanas também, né? E eu sinto muito a presença, a energia dessas religiões em mim. Já passei por elas, né? Já passei pelo candomblé, visitei e visito bastante a Umbanda, já passei pelo xamanismo, né, com o Santo Daime, o Ayahuasca, mas hoje eu sou uma praticante do taoísmo, né? O taoísmo é da mesma família do budismo, do confucionismo, né? É uma prática do caminho, né? As religiões de matriz africana, até onde eu peço licença, inclusive, para falar, mas até onde eu vivenciei e percebo, né? Inclusive
com alguns terreiros que eu conheci e pessoas, né? E sacerdotes e sacerdotisas que eu conheci e casas, né? Desses lugares. É um lugar que acolhe muito, muito mesmo a população LGBTQI+, né? É uma religião onde essas pessoas são muito bem acolhidas e desenvolvem importantes papéis, né? E isso eu imagino que, inclusive, se deve ao fato de que na espiritualidade, né, no espírito mesmo, essa questão de masculino e feminino é algo que talvez esteja além dessa real compreensão que a gente traz, né, enquanto ser humano, de homem, mulher, né, masculino e feminino. Porque você vê que os orixás, ainda que ele seja um orixá, vamos dizer assim, uma energia masculina, mas ele incorpora na mulher também. Ele desce na mulher. E vice-versa. Oxum, né, que é uma entidade, uma energia feminina, ela desce no homem também. Ogum ou Xangô, que são masculinos, eles descem também na mulher. Então, tem mulher, filha de Xangô, como tem homem, filho de Iemanjá, filho de Oxum. Então, parece que já foi por água abaixo essa questão de masculino e feminino, né? Que tem algo muito mais importante a ser observado, que é a manifestação mesmo, né? Eu imagino, né, e peço licença para a população LGBTQI+, e as mulheres trans, eu imagino que para essa população, essa questão que, né, deve ser das mais importantes da sua existência, é contemplada quando eles chegam dentro do terreiro e vê que ali realmente o seu corpo é aceito, o seu espírito é aceito, a sua expressão é aceita, né? E acho que as mulheres trans, elas enobrecem muito as mulheres quando elas, num mundo tão machista, abrem mão do seu corpo masculino e se colocam num corpo feminino. E qual seria a grande vantagem disso se o espírito delas já não fosse isso? Por que é que elas escolheriam, né, que tem essa coisa do termo opção, né? Se isso fosse tão somente uma opção, qual seria a vantagem de um homem, né, escolher ser mulher numa sociedade machista que mata mulheres, sabe? Que não aprendeu a respeitar a mulher, que não honra a sua própria existência, que existe a partir de uma mulher. Então, assim, considero assim que nós mulheres somos exaltadas nas mulheres trans, porque eu falo, gente, elas decidiram ser mulher e aí encarar muito mais ainda a violência do que uma mulher cis, ainda que essa mulher cis seja preta, pobre, indígena, mas se além disso ela for trans, é mais violência em cima dela. Então essas mulheres têm que ser muito respeitadas, muito inseridas e louvadas e acolhidas e defendidas e protegidas, sabe? Por toda a sociedade, porque elas estão dizendo que vale a pena ser mulher. E acho que as religiões de matrizes africanas, junto com algumas outras, é das que mais acolhem essa população, sem discriminá-la, sabe? Nil, então, eu queria saber, queria, na verdade, voltar naquilo que você falou sobre as religiões afro-brasileiras, né, que já passaram na sua vida. E, assim, essa presença das religiões afro-brasileiras, às vezes, é muito apagada na sociedade que a gente vive, né? Aí eu queria saber se você poderia falar um pouco sobre racismo religioso, assim, se você já vivenciou na sua vida, sendo com você ou não, no caso, né? Você poderia falar um pouquinho pra gente? Uma vez eu estava num curso de Libras, né, participei de um curso de introdução a Libras, e que eu quero me aprimorar, inclusive, que eu amo, né, a língua brasileira de sinais.
E aí a gente estava no momento de dizer qual que era o nosso sinal, né? Qual que é o seu sinal? E olha só, eu estava do lado do diretor de uma escola. E aí eu falei assim que o meu sinal era esse aqui, ó. E aí ele falou assim, o que que é isso? Eu falei, Buda. Aí ele riu. Ele falou assim, Buda? Quá, 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 quá. E riu. Aí eu falei assim, é Buda. Ele falou assim, mas você não é um Buda. Eu falei assim, e como você sabe disso? Aí ele não respondeu, mas aí eu falei assim, você também é um Buda. Aí ele acabou indo embora e no dia seguinte, ou na aula seguinte, ele me pediu desculpa. E aí ele falou assim, Nil, desculpa, viu, quando eu falei que você não era Buda. Realmente, eu li e para os budistas, nós todos somos Buda, né? E tal. Então, assim, ele não sabia, mas ele questionou que eu fosse o que eu mesmo estava dizendo que eu sou. Então, como é que alguém pode. Esse é o próprio preconceito, né? Quer dizer, eu não conheço o que você está dizendo, mas eu me permito dizer que você não é o que você está dizendo que é. Porque eu, na minha ignorância, que nem sei o que é o que você está dizendo, mas eu sei falar, e realmente, né, até como está na Bíblia, perigo não é nem uma comida estragada que você come. Perigo é a palavra que sai da sua boca, porque ela pode ferir uma pessoa para toda a eternidade, a menos que a pessoa tenha um bom coração e não leve rancores para a sua eternidade, né? Eu acho que a nossa compreensão de ancestralidade é muito rasa, porque, gente, eu olho para vocês e olha, Gabi, olhando daqui para você por uma câmera, né? Onde eu estou vendo parte do seu rosto, mas eu não dou conta de dizer das ancestralidades todas que eu enxergo, a grosso modo, com esses olhos que tudo que enxerga é ilusão. Então, olhar para uma pessoa como eu, e por causa do tom da minha pele, achar que aqui não tem raiz oriental, não tem. Se a gente realmente soubesse o que é raiz, primeiro a gente vai saber que raiz ela não está exposta. Raiz ela está embaixo, está escondida, está lá embaixo da terra. Então, por que a gente quer falar de ancestralidade e olhar na cara de uma pessoa e achar que está vendo a ancestralidade dela? Se a gente for discutir ancestralidade, vamos partir então do princípio que o nosso ancestral maior, que é, né, aquele que muitos chamam de Deus, outros chamam de tantos nomes que eu não vou dar também, esse criador, né, esse princípio que todos nós acreditamos ter, né, que na prática que eu tenho hoje é conhecido como o sem nome, porque todo nome que a gente der já não será mais o dele, porque é você quem está dando também. Então é o sem nome, porque o Deus que é Deus para mim, ele pode não ser o seu, né? Mas assim, existe um princípio que é benevolente, é pacífico, é guerreiro também, acolhedor, é generoso, é de compaixão, e essa energia é o nosso ancestral maior. Então, por que quando a gente vai falar de nossa ancestralidade, a gente parece que tem um gosto também por dizer, porque meus ancestrais, eles eram bravos, eles, sabe? Mas nossos ancestrais amavam também, plantavam, matavam a fome, alimentavam, eles faziam tudo isso. Então, por que a gente vai sempre, parece que está buscando uma referência à nossa ancestralidade mais bárbara, que precisou ser bárbara porque viveu num tempo muito diferente do nosso, para nos propiciar hoje a nossa água encanada, a nossa aguinha gelada, o botox de quem usa botox e o creminho de não sei o que lá, de quem usa seus creminhos, para chegar a tudo isso, a galera teve que arrancar as raízes com suas unhas. Só que hoje, que a gente recebeu tudo isso deles e que eu não tenho dúvida
que tudo isso foi um grande ato de amor que eles fizeram por nós, sabe? Para melhorar a nossa realidade hoje. Então, o nosso papel aqui é amar, é curar, é perdoar, é interagir, é abraçar, sabe? É colocar todo mundo na roda, porque é dessa forma que a gente vai agradecer toda a luta que foi feita antes de nós. Todos os que morreram e todos os que resistiram por nossa causa. Mas o que, que a gente está fazendo parece que é bem diferente do que nós temos que fazer, né? Porque boa parte da ciência está preocupado em inventar um ser muito diferente da gente. Porque esse ser que somos já não é o ser mais interessante. Então, a ciência está preocupada em inventar um ser melhor. E eu estou preocupada em inventar uma educação melhor, porque é a partir dela que a gente vai reconhecer o nosso verdadeiro valor, o valor do outro, sabe? O valor do planeta, o valor das árvores, o valor da terra, o valor de cada bichinho, de cada ser vivo que também são as plantas, que são os fungos também. Não precisa inventar outro ser. O que nós temos é que despertar a nossa sabedoria e a nossa capacidade de se reinventar e a nossa capacidade de respeitar a diversidade, sabe? Respeitar o outro, se nós queremos ser respeitados também. Se não, queridos, senão vai ser deslizamento, degelo, vírus e doenças, vai ser morte, vai ser o nosso extermínio mesmo. E aí, o que é que vão fazer com tanto gado e com tanta soja, né? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu quero compartilhar duas coisas. Uma que pode parecer, talvez, singela, né? Bobinha até, mas uma vez eu estava trabalhando como arte educadora dentro da Fundação Casa. E aí eu estava preparando uma apresentação artística com os meninos, né? E eu estava ensinando a tocar samba, né? No pandeiro, e aí ensinando uma dança, a dança também, né? Para eles. E aí eu quis cantar com eles aquela música, né? Samba Lelê tá doente, né? Só que aí eu fiquei pensando, eu falei, poxa, esses meninos, eles estão lá dentro da Fundação Casa, tão violentados, né? Porque, embora eles sejam vistos apenas como violadores, né? Infratores e tal, né? Mas, na verdade, antes deles serem infratores, eles tiveram infringidos seus direitos, né? O direito à infância, inclusive, né? O direito a uma maternidade segura, o direito à moradia e alimentação e educação, que muitos deles não tiveram ou tiveram de forma precária e junto com outras violências, né, que veio roubar-lhes o direito de ser cidadão, né? E aí eu fiquei pensando, poxa, mas como é que eu lá dentro da Fundação Casa, junto com esses meninos já tão violentados, eu vou falar que Samba Lelê está doente, que Samba Lelê está com a cabeça quebrada, que Samba Lelê, além de tudo isso, ainda precisa de umas belas palmadas, né? E aí eu falei, poxa, eu preciso mudar essa poesia, né? E aí eu recriei esse samba, né? E aí eu fiz assim, ó. Samba Lelê tá doente, mal de amor e mais nada. Samba Lelê desce o morro, tromba com a rapaziada. Samba, samba, sambolelê, samba, samba, sambolala. Samba, samba, sambolelê, pisa na barra da saiolala. Samba Lelê anda triste, perdeu sua namorada. Samba Lelê vai pra festa, samba até de madrugada. Samba, samba, sambolelê, samba, samba, sambolala. Samba, samba, sambolelê, pisa na barra da saiolala. Ó, menino bonito, como é que se casa? Mete a mão lá da mocinha e bota dentro de uma casa. Samba, samba, sambolelê, samba, samba, sambolala.
Samba, samba, sambolele, pisa na barra da saiola. Ó, menino bonito, como é que se cozinha? Põe a panela no fogo, pega a receita na vizinha. Samba, samba, sambolele, samba, samba, sambolala. Samba, samba, sambolele, pisa na barra da saiola. Ó, menino bonito, como é que se namora? Põe um lencinho no bolso, deixa a pontinha pra fora. Samba, samba, sambolele, samba, samba, sambolala, samba, samba, sambolele, que na barra da saiola. E aí eu encontrei uma forma de dizer, né, de trazer alegria, sem falar de dar porrada, sem falar de dar chinelada, e dizer. Então, essa foi uma forma de transformar, né, mazelas em poesia, em canto, que eu acho que é uma das coisas que eu aprendi a fazer com a minha própria vida. E aí, eu tenho um maracatu, que eu criei também, que foi a partir de uma situação difícil que eu vivi, e que aí eu tinha já, minha filha estava com 3 anos de idade, e o meu segundo filho estava com recém-nascido. E eu estava desempregada. Eu nunca fiquei desempregada, mas exatamente quando eu tive meus filhos, eu fiquei desempregada por um longo tempo. E sei que chegou um dia que eu estava morando num bairro até dos mais nobres, aqui de Barão Geraldo, mas eu estava morando numa casa onde eu fiquei sozinha com meus filhos e eu estava com bastante restrição de alimento, né? E aí eu tive que pegar um mato lá no quintal para fazer uma salada que não tinha nenhuma salada para a gente comer aquele dia. Na verdade, a gente tinha um arroz e feijão, eu acho. E aí eu fui e peguei umas folhas de dente de leão do meu quintal, né? Dente de leão, não sei se todos conhecem, mas né, quem não conhece é aquela florzinha que a gente sopra, sabe? E ela se desfaz inteira, sabe? Aquilo ali é o dente de leão. E realmente ele é bem nutritivo, né? Então, você pode comer sim, ele é uma punk, né? Ou seja, uma planta alimentícia não convencional, né? E aí eu fui no quintal, eu peguei umas folhas do dente de leão, lavei bem, fiz uma salada ali, peguei uma mexerica, que tinha um pé de mexerica no quintal também. Peguei uma mexerica, era bem mesmo daquela mexeriquinha pequenininha. E aí para eu temperar, que eu também não tinha um limão sequer, aí eu espremia no dente de leão, né? E pus um salzinho ali. O meu filho recém-nascido mamava, então não tinha preocupação com o alimento, né? A preocupação tinha que ser para a mãe se alimentar, né? E para a filha de 3 anos. Só que quando minha filha veio comer, a folha do dente de leão, ela é toda desenhadinha assim, em volta, sabe? Tem umas voltinhas assim. E quando ela foi comer, né, ela reclamou que aquelas folhas estavam espetando a boca dela, né? Aí ela falou, mãe, tá furando minha boca, né? E na verdade, ela não tinha vontade de comer aquilo porque a gente nunca havia comido aquilo como uma salada. Aquilo era uma florzinha para a gente pegar e soltar, mas aquilo nunca foi alimento na minha casa, né? E aí eu comecei a conversar com ela e falar, né? Ah, filha, mas dente de leão é bom, tem muitos sais minerais, e tem vitamina, e tem ferro, para tentando convencer minha filha que aquilo era um alimento bom, né? Mas ao mesmo tempo também eu estava aqui com tristeza, porque eu queria, enfim, no sertão de onde eu venho, dente de leão nunca foi comida. Dente de leão era, inclusive, remédio, né? Que a gente usava a flor, né, dele para fazer remédios para alergias, para coceiras, né, problemas da pele e tal. Então, para mim também não era simples comer o dente de leão. E aí, conforme eu fui explicando para minha filha as propriedades, né, ela falou assim, mãe, e eu falava, dente de leão é bom, filha. Come que é bom, filha. E ela começou a chorar, falou assim, mãe, dente de leão é bom.
mas é difícil de comer. E começou a chorar, né? E recusando de comer, assim. E eu, para não chorar em cima dela, né? Eu nem me lembro o que, que eu fiz, mas ela não comeu a comida, né? E eu fiquei com aquilo gritando em mim, né? Gritando na minha cabeça, assim, dente de leão é bom, mas é difícil de comer, né? E aí me veio toda uma reflexão nessa coisa de falar, poxa, no sertão onde meu pai tinha terra, a gente plantava feijão, plantava legumes e verduras para comer, né? E que triste que eu estava aqui num bairro nobre de Barão Geraldo e sem quase ter o que comer, enquanto do meu lado tem condomínios fechados, tem uma das maiores universidades do Brasil, inclusive ao meu lado tinha professores da Unicamp morando ali, diversos artistas e tal, mas eles não sabiam da minha fome, porque eles não estavam nem preocupados com aquela mulher que passava todo dia pela rua com seus filhos e tal, né? E aí, quando eu tive um tempo de ouvir melhor o que meu cérebro estava dizendo, ele estava fazendo um maracatu com tudo isso e dizendo assim, ó, dente de leão é bom, mas é difícil de comer. Dente de leão é bom, mas é difícil de comer. Eu quero ver o cidadão chegar no meio do sertão, pisar o dente de leão e o sertão não lhe comer. Eu vim aqui foi para dizer tanta coisa para falar. Eu vim aqui foi para dizer tanta coisa para falar, mas quero ver o sertanejo sendo feliz por inteiro, sem ter terra para plantar. Eu vim aqui dizer quem sou, vós não vai se assustar, mas como viver sem rancor nesta terra de doutor, se eu não tenho onde morar? E que o Brasil é muito bom, eu não me canso de dizer, é a mais bela nação, o país da exportação. E eu não tenho o que comer, mas agora eu vou me retirando, antes vou me apresentar. Eu sou cabocla verdadeira, para essas terras eu vim primeira, e quem chegou por derradeira, até minha alma quis roubar, até minha alma, até minha alma quis, até minha alma quis roubar, até minha alma quis roubar, até minha alma quis roubar. E assim é que eu vou resolvendo a fome da minha família, a minha fome de justiça, a minha fome de paz, a minha fome de comida, a minha fome de oportunidades às mulheres griots, às educadoras griots, às mães pretas do patamar de que eu sou, que são as mulheres pretas mães. Essas são as mães pretas aqui, né? Aqui em cima da terra. Nós somos mães pretas, independente de estarmos vestidas de branco, independente do nosso santo que nos guia, nós somos mães pretas. E aí precisa ser reconhecida também, não apenas as sacerdotisas, que precisam muito ser reconhecidas e que as pessoas precisam deixar de ter preconceito com essas sacerdotisas que têm seu papel tão importante. Mas se não respeitar a mãe preta, como eu estou dizendo, do patamar da Nil, que é mãe preta porque é mãe e é preta. Quem não respeita uma mãe preta dessa natureza, não vai respeitar uma sacerdotisa também, e não vai respeitar absolutamente nada, né? Então, essa é das práticas que eu falava antes para vocês, que eu mais valorizo, é transformar mazelas em poesia. Mas poesia que está além de palavras bonitinhas buscadas no dicionário. É palavra que brota do nosso coração mesmo, sabe? Da nossa realidade, da nossa educação,
da nossa família, do nosso país, né? E daquilo que a gente quer ver transformado, né? Porque é que os povos indígenas não são respeitados ainda. Se tem algum dono da terra, antes de todos esses senhores aí, que tem tanta terra aí, cheia de gado, se elas tiveram donos aqui na terra, esses donos são os povos originários, dos quais eu também pertenço, né? E todos nós, enquanto povo brasileiro. Então, é isso. E aí eu vou transformando, né, o limão nesse suco aí, para a gente beber e se refrescar, né? Ah, eu amei. Gostei de tudo. Sim, ficou perfeito. E olha, de novo, você deixou a gente sem palavras. É muito emocionante escutar essa sua história, porque a gente consegue perceber, consegue sentir tudo isso que você quer transportar pra gente, através do seu maracatu, ou através do que você reformulou aquela música que a gente sempre escutou, e de uma maneira tão harmônica, tão, assim, prazerosa de escutar, tão feliz, não feliz, mas, tipo, tão, não sei, tipo um abraço quentinho, sabe? Tão confortável de escutar. Em uma situação que é muito, não digo, é muito triste. É algo muito melancólico, mas você deixou ele muito bonita, muito melódica, muito passável pra gente parar e escutar. Porque como você disse, como a gente de saúde, você também tem que parar de escutar, mas também a gente parou e escutou agora, e foi lindo. Obrigado de verdade. Foi muito linda a sua contribuição, Danil, né? A gente queria agradecer a presença dela aqui hoje e a presença de quem está escutando também. Imagino que deu para aprender muita coisa com ela, que nem a gente aprendeu. Nil, você queria falar alguma coisa antes da gente encerrar? Falar muito obrigada, né, por essa oportunidade. Eu estou muito, muito feliz. Nossa, parece, eu sinto vocês aqui, ó, sentados na minha mesa redonda aqui comigo, sabe? E quero muito que um dia a gente possa fazer isso, né, presencialmente mesmo, né, Por que favor. a gente possa se encontrar e brincar e cantar e batucar e fazer essas práticas no presencial, né, que a gente possa vivenciar juntos e que Deus nos permita isso. Mas já foi tão bom estar com vocês, viu? E então dizer assim, ó, em Libras seria isso aqui, ó, que é o Y, né? I love you, não. O I, né? O I de I, love, né? O L, love, e o Y, né? Então isso aqui, né? É o I love you. Eu finalizo assim, então I love you. Perfeito. Foi ótimo pra você também. A gente agradece muito, Nil. Parabéns por ser essa mulher incrível que você se tornou, de verdade. O mundo precisa de você. Obrigada, querido. Então, obrigada, pessoal. Beijo. Beijo, Matheus. Beijo, Nil. Tchau. Tchau, gente. Beijo, Nil. Beijo.